Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou produtor musical e AIR. Continuando aqui aquela saga do meu relacionamento com os artistas, quando estive à frente, junto com o Max Pierre, na verdade meu diretor, do departamento de AIR da Universal Music por praticamente uma década. Então chegou a hora de falar da grande rainha, da Ivete Sangalo, uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu adoro particularmente. Não há quem não adore a Ivete quando experimenta trabalhar com ela. Então vou falar um pouquinho dela. Primeiro eu vou começar a história por quando eu conheci a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo veio através da banda Eva, como todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. A banda Eva já era um artista estabelecido, grande, do qual nós já tínhamos lançado o Banda Eva ao vivo em 1997, que foi produzido pelo Fernando Adur. Já tinha sido um disco fenomênico, já tinha vendido muito e a gente já tinha experimentado assim o sucesso dela em termos de Brasil, da banda Eva, liderada pela Ivete Sangalo. Até que eu, Max, fomos assistir ao show no antigo TL Hall, que eu acho que se chama Citibank Hall, ou sei lá que hall que chama, porque já, enfim, já mudou tanto de nome. E assistimos a Ivete Sangalo, a banda Eva, a apresentação da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo entrou com uma camisa do Flamengo, a gente estranhou um pouquinho, porque normalmente isso era uma atitude que era normalmente tomada pelos artistas internacionais, né, quando vinham se apresentar no Rock in Rio, no Hollywood Rock, algum festival importante, de uma determinada hora, eles entravam ou com a bandeira do Brasil ou com a camisa do Flamengo. Ela entrou numa atitude assim, um pouco desnecessária, talvez, porque não fazia muito sentido ela fazer aquilo, até porque exemplo do que eu tinha feito no Samba Social Clube com o Moraes Moreira, quando nós gravamos Samba Rubro Negro e ele decidiu fazer uma ode ao Flamengo nas primeiras estrofes, eu falei, olha só, o Flamengo é aquela coisa, é ame-o ou deixe-o. E dito e feito, né? Metade da plateia, no caso do Moraes, vaiava e outra metade aplaudia. Mas enfim, ela entrou com a camisa do Flamengo e assim, ela estava aparentemente, o que é totalmente natural, muito nervosa. E se hoje a gente traçar um parâmetro do que a gente tem hoje, não precisa ser hoje não. Hoje ela está muito tarimbadíssima, com tudo, até como atriz. Mas se você comparar a Ivete, por exemplo, daquele momento e a Ivete do Sorte Grande ou do Festa, a evolução é gigantesca. Eu acho que talvez tenha sido a evolução mais flagrante e rápida de uma artista que eu vi. Ela cresceu muito, em todos os sentidos. Então eu e Max nos entreolhávamos e pensávamos assim, poxa, a gente tem que trazer bastante essa menina para frente, né? Porque ela estava realmente muito nervosa naquele dia. Mas enfim, segurou a onda, ela já tinha tarimba de trio elétrico, mas ela estava no Rio de Janeiro pela primeira vez, então totalmente natural. Enfim, a gente teve que apostar para ver, porque já, na verdade já tínhamos apostado. A Banda Eva já era uma realidade com esse disco de 1997, o Banda Eva ao vivo, que tinha Eva, né, a música do Radiotax, que foi regravada pela Banda Eva com muito oportunismo do bem, né? E fez uma versão maravilhosa, trouxe pro axé, uma coisa explosiva, sensacional, já tinha aquele sucesso todo. E aí a gente pagou para ver, né? Pagou para ver, para trazê-la para o mundo da carreira solo. Mas antes disso, a gente tinha uma tarefa a fazer. A tarefa que a gente tinha que fazer era uma tarefa de ritual de passagem, porque você pode trazer um artista de repente de um disco ao vivo de banda e fazer um disco solo? Pode, mas você corre o risco de abortar a carreira, parar a carreira daquela banda da onde aquele artista saiu e corre o risco também de não conseguir transformar aquele artista solo em sucesso. É possível. Então a gente idealizou um disco de passagem, que é justamente aquele Banda Eva, Eu e Você, de 1998. Do ano seguinte, já chamamos Mazola para produzir, pô, nem precisa falar, né? O Mazola é um produtor mega experiente, Raul Seixas, Elis Regina, Ney Matogrosso, enfim. O Mazola é difícil você listar os artistas que ele não produziu. Então, um cara muito escolado e sabia muito do trato com o artista, conhecia muito o estúdio porque vinha da escola de técnico, né?
Aliás, diga-se de passagem, já falei isso, mas é sempre bom lembrar, o apelido dele Mazzola é porque ele parecia muito com o jogador italiano Mazzola, ele não tem Mazzola no nome, o Mazzola incorporou o sobrenome Mazzola ao seu nome e passou a assinar Mazzola, Marco Mazzola, Mazzola, e demos então Banda Eva, Eu e Você, de 1998, para ele produzir. Olha, é aquela coisa, o Max Pierre falava sempre isso e eu acredito também muito nisso. Tem produtores que tem mão, bota a mão, o negócio vai. O Guto é assim e o Mazzola também é assim. Ele tem uma mágica, às vezes é uma coisa energética, não se sabe, é uma coisa do andar de cima, né? O fato é que ele conseguiu pegar o disco, aquele disco que era um ritual de passagem, que já trazia a Ivete Sangalo para frente da cena, já meio antecipando uma carreira solo dela, e ao mesmo tempo dando chance para os empresários da Banda Eva conseguir um novo intérprete, ou uma nova intérprete. Então, aquele ritual de 97 até 98, até o disco posterior a 98, que já seria esse um disco solo, teve todo esse período pro empresário local conseguir um outro intérprete para a Banda Eva, que era também de nosso interesse, porque era uma grife, era uma marca muito poderosa que a gente não tinha por que abrir mão. Então, aterrissamos em 1998, Banda Eva, Eu e Você, produzido pelo Mazzola. Começamos então com o pé direito, porque a Ivete começou a se revelar uma compositora muito interessante. Ela com o Ninha era um dos vocalistas da Timbalada, que também era artista nosso. Artista baiano, bem sucedido, produzido pelo Carlinhos Brown. Muito bem sucedidos os meninos da Timbalada. Então o Ninha, que também é compositor, fez Carro Velho com ela, que era uma música sensacional. Diga-se de passagem, Carro Velho foi uma das músicas que o João Gilberto, pela qual ele se apaixonou. O João Gilberto tinha essas coisas, reza a lenda não, ele realmente, o Lobão falou isso, pegou o telefone, ligou pro Lobão para falar sobre Me Chama, e pegou o violão, mostrava como ficava, me chama no violão, e ele fez a mesma coisa com a Ivete Sangalo. A Ivete conta que o João Gilberto ligou e ficou, quer andar de carro velho, amor, naquela coisa João Gilbertiana, muito legal. E ela ficou super lisonjeada, ficou um tempão com ele no telefone, ele mostrando que queria fazer Carro Velho, dizia que ia gravar e tal, acabou por não gravar, mas enfim, foi uma prova até onde ia a comunicação dessa música Carro Velho. Tinha também nesse disco o De Ladinho, que foi um mega sucesso, muito, muito grande, e tinha também o Frisson, do grande Tunai, que não está mais com a gente, e do Sérgio Natureza, que a gente gravou com a participação do grupo espanhol chamado Ketama, que ficou uma gravação muito, muito interessante, que não andou em termos de single, não chegou a ser trabalhada, mas compunha bem o disco e mostrava esse lado que a gente sempre quis mostrar. Porque o que acontece? Os cantores de trio elétrico sempre levam a pecha, a fama de cantor grandiloquente, aquele cara que grita que nem um desesperado porque está com retorno, as caixas de som do trio ali no ouvido dele, tudo alto, ele tem que gritar, enfim, todos os cantores de trio elétrico, são raros os cantores de trio elétrico como o Netinho, que tem voz pequena. Normalmente são cantores que têm punch, e a própria Ivete tinha muito punch na voz. Então quando a gente trazia ela para cantar Frisson, era bem interessante porque meio que arrefecia um pouquinho a vibe dela e adequava ela ao caminho que a gente pensava para ela, que não era simplesmente e só de trio elétrico, era também de cantora pop, de cantora romântica, que ela tá provado, ao longo do tempo ela provou, que era capaz de fazer isso. Então Frisson cumpria um pouquinho esse papel, nesse disco Banda Eva, Eu e Você, de 98. Bem, em 99 veio o primeiro disco solo da Ivete Sangalo, também produzido pelo Mazzola. Então o que acontece? Quando você faz quando você quer estabelecer uma marca, uma grife, ainda que a Ivete Sangalo já tinha o nome dela bastante posicionado, até à frente, eu diria, já nivelava com o da Banda Eva, era muito importante que a gente ajudasse a estabelecer de vez o nome da Ivete. Então o que a gente fez? Chamou o disco simplesmente de Ivete Sangalo. Não tinha subtítulo, nada. Ivete Sangalo para marcar. E já de cara tinha também o Canibal, Ivete Sangalo sozinha dessa vez, fazendo um hitaço, hit de carnaval. Muito hábil, muito feliz
no bom humor da situação, nas coreografias, tudo muito bem armado, com muito bom gosto, muita beleza. Enfim, ela criou um novo sucesso já nesse disco de estreia dela. Ali a gente exercitou mais uma vez essa pegada dela como cantora romântica. Ela compôs também sozinha O Medo de Amar, que ficou uma canção soul, uma canção molde meio Cassiano, sabe? E chamou o Ed Mota, totalmente bem enquadrado nesse espírito soul, para fazer um dueto com ela, e ficou bem bonito, e a música andou, tocou bastante no rádio, ainda que a gente tivesse cacifado mais nesse lado romântico, outra música que virou um grande sucesso, que era a Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que era do Herbert Viana e do Paulo Sérgio Vale, dos irmãos Vale, né? E essa música saiu melhor que encomenda. Ficou linda, uma música completa, inesquecível, tanto é inesquecível que daí a pouco, uns anos mais tarde, nós fizemos uma montagem, um best-of de sucesso de músicas românticas, só de músicas românticas da Ivete, que se chamava Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Aliás, foi o primeiro disco em que a Universal colocou dinheiro de publicidade mesmo. Tal era o poder de fogo já da Ivete. Não me lembro qual foi a agência, contratamos uma agência de publicidade, que é raríssimo uma gravadora fazer, contratamos para poder promover esse disco. E foi muito bem, justificou todo o investimento. Mas então, voltando ao Ivete Sangalo de 1999, produzido pelo Mazola, havia essa Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que bombou geral, talvez tenha sido o sucesso maior do disco. Olha só que coisa interessante, uma cantora que vinha de uma banda de trio elétrico, baiana, cheia de swing, estourou uma música romântica. Isso foi um feito. Não foi o primeiro feito, na verdade temos que ser justos com o Netinho. O Netinho já tinha estourado Menina, que era uma gravação do Paulinho Nogueira, uma música do Paulinho Nogueira, que tinha sido sucesso com o próprio Paulinho Nogueira, e ele ressuscitou a música e também foi sucesso. Naquela época tinha criado um problema grande, muito grande, até com os empresários baianos do Netinho, porque reclamavam que ele tinha estourado uma música romântica e por isso eles não iam vender pano. O que é vender pano? Vender abadá. Eles não iam conseguir vender abadá porque a música estourada, inclusive próximo do carnaval, era uma música romântica. Quem ia comprar abadá da banda Beijo, no caso, tendo o Netinho estourando uma música romântica? Tem problemas que a própria razão desconhece. Mas havia. O sucesso às vezes pode ser um problema. E foi, de certa forma, para a Bahia. Para nós da Universidade, na Poligram, eu acho que ainda, não era um problema, não. Era muito legal. Mas, enfim, já com a Ivete já não foi mais problema, porque o próprio público da música baiana fora da Bahia já estava acostumado com esses rompantes, começados por nós, na Universal. Nós que começamos a colocar músicas pop românticas no repertório da Bahia, justamente para trazer a estética para uma coisa mais nacional ainda. Ou seja, para ter música de carnaval e ter música para o ano todo. Isso era bem importante. E com acabamento nível Universal Music, modéstia à parte, que era um acabamento excepcional. Não só dos produtores, como no caso do Mazola, como acompanhamento nosso, meu e do Max, a gente ficava juntinho ali. As reuniões eram, às vezes, no Rio, muito mais vezes em Salvador. A Ivete, diga-se de passagem, é uma das artistas que eu conheço que mais sabe o que é bom para ela. Ela é muito boa de repertório, ela é excepcional de repertório. Era difícil ela mostrar uma música que ela gostava e que não fosse boa. A gente tinha que concordar. Mas, por outro lado, ela é super razoável. Ela também era muito empática com as nossas sugestões. Ela ouvia, gostava e topava as que eram legais. E ela, mesmo sendo compositora, não queria competir com a gente, não. Quero botar minha música. Ela não pensava nem nisso. Aliás, era mais fácil ela ter aquele pensamento que o Zeca tem, de tentar botar música também dos compositores baianos para dar uma força para os caras, que eram somente compositores. Mas, enfim, as reuniões de repertório rolavam sempre muito divertidas, muito gostosas, e era muito, muito bom a gente poder fazer essa misturinha Nordeste-Sudeste. Dava muito certo. A prova que dava muito certo é o sucesso que a gente teve em todas essas nossas investidas na Bahia, foram muitas. Então, assim, nesse disco ainda, Ivete Sangalo de 99, produzido pelo Mazola, tinha uma música chamada Tenho Dito, do João Bosco, que fala caminhão de coisa boa, que eu acho que deve ter sido, pode ter sido dela ou do Mazola, que foi bacana ela começar a gravar uma coisa que em tese era meio MPB, mas se você ouvir o original do João Bosco,
parece já uma música afeita à Bahia mesmo, do jeito que ele gravou. O andamento dela, a percussão usada, ela já era meio baiana de nascença. Ela não foi para lugar nenhum em termos de sucesso, mas compôs o disco muito bem. Foi muito legal. Nesse disco ainda teve Samarina. E é curioso, né? Quando a gente ia para essas regravações bem MPB, como Samarina, não sei se vocês sabem, mas é o sucesso do grande Wilson Simonal, né? Maravilhosa, a música do Antônio Adolfo Tibério Gaspar é linda, é uma toada maravilhosa e tal, e a Ivete fez muito bem, mas teve um incidente curioso, porque quando você vai gravar uma música, você precisa pedir a autorização editorial. O que é autorização editorial? Você vai para aquela editora que representa, no caso, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, e pergunta, e diz para ela, eu vou gravar no disco da Ivete, você me dá autorização? Ah, ela manda um papel para você e dá autorização. Não sei por que cargas d'água, eu achei um excesso de zelo, e a gente fazia isso muito de vez em quando, mas como é um artista muito grande, a gente pediu uma exclusividade, e isso é possível pedir. Quando você tem um artista como a Ivete Sangalo também, um cacife desse, é possível pedir exclusividade. Pedimos uma exclusividade, sei lá, de 1 ano, 6 meses. E a editora, claro, deu, né? Porque, afinal de contas, era um disco da Ivete Sangalo, primeiro disco solo, de uma mulher que já tinha vindo tanto do disco ao vivo da Banda Eva com meio milhão, depois com o disco dela, que também passou disso, o último disco de estúdio da Banda Eva anterior, e vinha com o primeiro disco solo. Então, é claro, a editora assinou embaixo. Só que aconteceu que uma outra cantora muito importante, uma diva brasileira, teve a mesma ideia e pediu, e não vou dizer quem foi, porque não interessa, vale a pena só a historinha, pediu. Aí o que aconteceu? A editora negou, porque tinha dado exclusividade. Aí pegou mal, saiu até no jornal, aí a gente foi lá, eu conversei com o Max, vamos lá, vamos liberar, não faz a menor diferença. A música não vai fazer tanta diferença assim no disco, no nosso disco, como de fato não fez. Pouca gente, só as pessoas que gostam muito da Ivete sabem que ela gravou Samarina. Não fez grande diferença, ficou linda a gravação, muito bonita, a Ivete cantou muito bem, valeu a pena, compôs o disco, mas não iria para lugar nenhum. A exemplo do Tenho Dito, do João Bosco, era para compor um bom disco, um disco bacana, porque o disco não é feito só de hits, ele é feito também de descansos e olhares para outro tipo de seara de repertório, é importante. Ainda mais quando você tem um intérprete como a Ivete Sangalo, que você precisa mostrar para o Brasil que ela não é só trio elétrico. E foi muito bom. Então, conversamos com o Max, aí liberamos a música, e a música finalmente foi autorizada para essa diva, que não fazia sentido ela não gravar, tendo vontade de fazê-lo. Bom, finalmente veio o novo milênio, né? O ano 2000 e o Beat Beleza, o disco chamado Beat Beleza. Dessa vez foi a primeira vez que a Ivete foi produzida por uma pessoa do núcleo dela, o Alexandre Lins, que é um produtor de mão cheia, percussionista também, e era um cara muito, muito bacana, é um cara muito bacana, tem até uma escola hoje de percussão em Salvador, muito bem sucedida, e somou muito, porque eu acho que a Ivete, se tem uma coisa que a Ivete faz, é aprender. Ela aprende, apreende as experiências, é sensacional. A Ivete é capaz de produzir qualquer disco de outros artistas, se ela tiver tempo e se tiver saco. Ela é competente para isso. Ela já entende de estúdio, ela já entende de colocar a voz com alguém que ela aprendeu com o Mazola. Ela já disse isso em entrevista, disse isso para mim, que o Mazola foi muito importante na colocação de voz. Ensinou coisas a ela que ela não sabia, não tinha aprendido até então, até aquele Banda Eva, Eu e Você. E então, assim, foi uma decisão importante, mas que eu, na minha opinião, evidentemente não estamos falando nada contra o Mazola, que eu não seria nem capaz de montar um argumento contra o Mazola, que ele é um cara super bem sucedido. A questão não é essa. A questão é que quando ela trouxe a produção para um cara do núcleo dela, ela pegou mais o controle das coisas, porque ela já sabia, já tinha aprendido cada vez mais a tomar as boas decisões para a carreira dela. E além disso, ela não ficava subjugada a nenhuma grife. E o que era inteligente para ela? Quer dizer, que muita gente pode falar, então, o Mazola, o Midas, botou a mão, então virou ouro e tal, não sei o quê. De certa forma, ele contribuiu sim, sem dúvida. Mas quando ela se desvinculou, isso ela não me contou, tá? Eu estou pressupondo. Isso estava no ar para mim. Ela botou um cara do núcleo dela, tomou mais o controle da questão
e também saiu debaixo do guarda-chuva de outra grife. Agora ela era a própria grife. Já tinham dado um passo, um disco antes, para o disco solo, e agora dava no disco solo o passo de ter um produtor baiano do núcleo dela. Então, assim, nesse disco ela regravou Tanta Saudade do Chico Buarque de Djavan, uma regravação muito boa, poderosa, mas que, a exemplo das outras, compunha o cenário. Não era uma música para ninguém falar, ela virou uma cantora de MPB. A música é uma salsa, é muito bacana, a autoria do Djavan e do Chico, é sensacional. E foi muito bem gravada e muito adequada a ela, mas a gente sabia que eventualmente poderia não ir para lugar nenhum em termos de hit, de single, mas cumpriu bem. Teve Pererê, que foi um sucesso, que não é dela, apesar de ter o jeitinho do Canibal e de outras, não. Foi bastante adequada, o Pererê, e essa sim tocou bastante no programa, era um single para ela fazer na televisão e tal. E tinha uma segunda canção do Herbert Viana. Lembra que ela já tinha gravado Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, que foi maravilhosa. Dessa vez ela gravou uma só do Herbert Viana. E era linda, Lua Que Te Dei, maravilhosa, sensacional. Olha que eu tinha, eu não sei onde enfiei isso, queria tanto ter guardado. Eu tinha a demo que o Herbert Viana mandou pra gente com a música. Pô, devia ter guardado, lamento tanto, porque vira história, né? E a música foi gravada, virou single e foi muito, muito, muito bem. Ela teve também uma música do Cassiano, Postal. Essa poderia ter vindo a ser um sucesso, mas era um pouquinho daquelas canções mais rebuscadas do Cassiano, da mesma forma que não era A Lua e Eu, não era Coleção, era uma música mais parecida com Salve Essa Flor, né? Comparando as estéticas. Era uma música um pouquinho mais difícil e cumpriu um papel maravilhoso. O charme de ter uma música do Cassiano. Enfim, ficou no que a gente esperava mesmo. Compôs o repertório de uma maneira efetiva, boa. E a curiosidade é que nesse disco as pessoas talvez não entendem direito, algumas, não entendem porque tem uma versão de uma música chamada Can You Read My Mind, do Brian McKnight, que virou Me Deixa em Paz. Porque que saiu do... Inclusive abre o disco. Como é que ela saiu do nada? Ela não saiu do nada. É porque antes desse disco, a gente já tinha a pretensão de tentar um dueto internacional da Ivete. E aquela coisa, juntou a fome com a vontade de comer. O Brian McKnight, que era um artista bombado, enfim, já estava estourado lá fora. E é muito comum, então, a gente pegar um artista bombado lá fora, mas que é desconhecido no Brasil, que era o sexto mercado do mundo, né? E interessava a todos, interessava muito. Então, assim, a gente pegar esse artista e aliá-lo a algum nome grande local e os dois sobem. Então, isso foi feito. Mas como ela ouviu o disco do Brian McKnight, tirou essa música como gostou dela e fez uma versão, na verdade, antes de gravar o dueto. Que, na verdade, ia ser um dueto em cima da canção Back to One. Essa canção é muito engraçada, porque Back to One, agora na disputa eleitoral americana, Trump-Biden, teve um meme que ficou famoso na internet, que era um cara contando os votos, aí fala, one is like a dream come true, two, it's gonna be with you. Muito engraçado. Ele contava os votos, 1, 2, 3, com a música do Brian McKnight, justamente essa que foi o dueto do próximo disco com o Brian McKnight e a Ivete Sangalo. Aí, minha gente, veio a Festa, o disco Festa 2001, também produzido pelo meu amigo Alexandre Lins, muito competente, muito gente boa, sabia muito do repertório da Ivete, sabia muito dos gostos dela. É um produtor que ficou por muito tempo à perfeição com a Ivete, na minha opinião. E aí, pintou essa festa na mão da gente. Anderson Cunha veio pela Bahia. Quando a gente ouviu a primeira vez a música, já falou, nossa senhora, essa não tem parada. Tanto não teve parada, como a música se tornou uma das músicas tema da vitória de 2002 do Brasil na Copa do Mundo. Foram duas músicas, e as duas da Universal. Uma Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, e Festa. E ela entrou, imagina, a festa de 2002, a conquista, a música já estava grande, ficou maior ainda. Muito boa, a Festa é uma música muito especial, é sensacional, com uma música pop que fala das coisas locais da Bahia,
é muito feliz, cara. É daquelas músicas que aparecem de 10 em 10 anos. Ela tinha que acontecer. Nesse disco a gente teve uma música do Gilberto Gil, especialmente para Ivete, chamada Simétrica, que era uma música meio assimétrica mesmo, que de certa forma não cumpriu aquele papel, né, de compor o disco, e é uma música bonita, interessante, mas que é uma música, inclusive é uma música um pouco difícil para o público da Ivete. Uma parte do público da Ivete talvez não viajasse muito com essa música, mas foi muito bom ela ter gravado. Ela se aproximou, já era próxima do Gil, ficou mais próxima ainda. Nesse disco também nós colocamos uma interpretação, uma releitura dela de Narizinho, que era especificamente para a nova trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, essa música do Ivan Lins e do Vitor Martins, originalmente cantada pela Lucinha Lins, na primeira trilha, e na segunda foi cantada pela Ivete. Ficou uma gracinha, ficou muito bonitinha, muito legal, e a gente não podia deixar de colocar, né? Senão ia sair só no disco da Som Livre. Então nós colocamos. Finalmente tinha Back at One, do Brian McKnight, versão da Mônica Sangalo, da irmã da Ivete, que teve a participação do Brian McKnight. Quer dizer, evidentemente o Brian McKnight aprovou e gostou muito da ideia e aprovou o resultado. Não é disso que eu estou falando. Mas, na verdade, não foi uma faixa gravada desde o início com os dois e tal. Nós aproveitamos a faixa original, que felizmente o tom casou com o da Ivete. O que acontece é que eventualmente não casa. Pode acontecer, às vezes você quer fazer um dueto como esse, um dueto que você põe tua voz em cima de um fonograma já existente e o tom não tá legal. Aí o tom não tá legal, amigo, não tem jeito de fazer. Porque o artista internacional não vai permitir que você grave, você faça um arranjo, que faça um ritual de passagem para outro tom e depois volte pro dele. Esquece. Isso não vai acontecer nunca com o artista internacional. E sorte nossa, sorte do Brian McKnight também, que tinha a Ivete como garota propaganda dele no Brasil. Conseguimos fazer, a música ficou muito interessante e imprimiu bastante. Ajudou a música a ser conhecida no Brasil, porque senão ela ia ficar restrita ao sucesso internacional dos Estados Unidos. Mas o disco foi fenomênico, né? O Festa foi, sei lá, não sei se foi o topo, não tenho números de vendagem, mas o feeling que eu tenho é que a Ivete estava chegando no topo do topo do topo, para não sair mais dele. 2003 trouxe então o Clube Carnavalesco Inocentes em Progresso. Tem até que ler esse nome para poder falar direito. Mas o nome não tinha a menor importância no sentido de que a gente tinha a sorte grande de ter a sorte grande, ou a poeira, como todo mundo conhece, como a torcida do Flamengo que conhece, que cantava direto a música no Maracanã. Sorte grande é igual a festa, é uma daquelas músicas que aparece de 10 em 10 anos. É um louco, um negócio arrebatador a primeira audição. Então, assim, é do Lourenço, o autor infelizmente não está mais entre nós, faleceu recentemente, mas foi um mega, hiper, não sei, cara, é difícil dizer qual é o maior sucesso da Ivete, se é Festa ou Sorte Grande. Ficamos ali discutindo o sexo dos anjos, porque pode ser qualquer uma, pega assim, de olhos fechados e fala qual é, porque os dois são bem grandes. Nesse disco a gente teve Retratos e Canções, regravado da gravação original da Sandra de Sá, do Michael Sullivan e Paulo Massadas, ficou muito bem regravado, também compôs bem o disco, não chegamos a trabalhá-la. Teve também o Você e Eu e Você, que foi produzida pelo Davi Moraes, que na época era namorado da Ivete, e também compunha a banda, com algumas participações especiais na banda dela de estrada, e produziu essa música, que é um disco funk, do Tim Maia, muito bacana, muito divertida e foi muito legal porque o disco era muito pra cima e essa música compunha bem um outro disco da Ivete Sangalo que foi fenomênico, seguiu o mesmo caminho de estouro, de vendagem do disco anterior, do Festa, arrebentou, foi a sorte grande mesmo. E aí finalmente veio infelizmente, o último disco que eu trabalhei da Ivete. Depois eu passaria a cuidar do marketing estratégico da companhia, não tive prazer de fazer outros. O Ao Vivo MTV, que foi gravado no estádio da Fonte Nova. Era um disco assim, muito importante, um disco ao vivo, evidentemente, CD e DVD, na época. Muito importante para a Ivete, porque afinal de contas era ser coroada na sua própria terra. Né? E fazer um show no estádio da Fonte Nova é uma coisa épica para qualquer artista baiano. Né? Qualquer artista baiano. E aí, para a Ivete também foi, ela estava muito tocada com aquilo, fez um show maravilhoso, e aí foi o creme de la creme, né? Porque o disco da banda Eva anterior era de sucessos da banda Eva,
Tem até alguns aí, né, nesse repertório, mas ali, naquele momento, 2003, ela já podia fazer uma releitura dos próprios sucessos. Olha só que luxo, né? E ela já fez várias, praticamente tudo. Tocou tudo que era pertinente ali e tudo foi pro CD, as 14 faixas, e pro DVD, muito mais músicas. O single foi Flor do Reggae, que era um reggae bacana, dela e do Gigi e do Fabinho O'Brien, que é o Gigi, baixista da banda, um cara maravilhoso também, um compositor de mão cheia, que dava música para todo mundo da produção artística baiana, um cara fera. A gente teve ali também o Céu da Boca, era um sucesso de uma banda carioca de Copacabana, e que ela fez com participação de Gilberto Gil, muito divertida. É um leve duplo sentido, mas muito divertido, classudo, bacana. E, enfim, foi uma surpresa muito grande. O Gil tá ali, o Gil participava de outra canção também que só entrou no DVD, foi muito legal. E tivemos também o Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, dessa vez com participação da Sandy. Ficaram duas rainhas ali cantando, muito bacana, muito bonito, cantando num estádio lotado. Infelizmente eu não fiz mais discos da Ivete. Poxa, chato pra caramba, eu adoro a Ivete. E as razões pelas quais eu adoro a Ivete é parecido com as razões pelas quais todo mundo gosta dela. Ela é muito gente, ela é muito normal, ela é muito legal e ela não esquece ninguém que participou, ajudou de alguma forma a carreira dela, ela não esquece. A prova disso é que quando eu fui convidado mesmo fora do AIR, para fazer a direção de repertório do Acústico MTV de Sandy Júnior, por ser um cara que conhecia bastante a carreira, o sucesso e tal. E eu fiquei trabalhando com o Paul Ralphs, que na verdade era o produtor, cuidando mais da parte de repertório, ajudando e tal, no que era possível, e fui à gravação, que foi em São Paulo. Ela participava também. Ela participava da música em Rosca. Foi muito engraçado que aquele gigante fazendo um dueto com o Júnior, um dueto que tinha uma certa sensualidade. Parecia uma coisa desproporcional, aquela pujança toda em todos os sentidos da Ivete, e o Júnior ali no cantinho, mas o Júnior deu conta, ficou bacana, ficou muito legal. Mas enfim, quando eu cheguei com a minha mulher. Quando a gente estava caminhando, eu entrei num salão grande, onde lá no outro canto, estava a Ivete conversando com alguém. E assim, quem trabalhou comigo sabe, eu sou um cara muito low profile, muito discreto, não chego chegando, não grito, é o meu jeito de trabalhar. E assim, eu ia atravessar a sala inteira e deixá-la no cantinho dela, afinal de contas ela estava conversando lá com os artistas. Quando tivesse uma oportunidade de cumprimentá-la, eu ia fazer isso. E ela reparou que eu ia eventualmente passar direto por ela, sem falar com ela, pelo menos naquele momento. Ela virou-se para mim: Ricardinho, como você faz isso? Como você ousa passar direto e não falar comigo? Ela veio em minha direção e me segurou no colo. Juro por Deus, minha mulher ficou assim, me segurou no colo, me deu aqueles abraços, você tira você do chão. Cara, sensacional. Eu fiquei emocionado porque é muito difícil o artista reconhecer o trabalho do outro. E a Ivete não esquece quem esteve com ela, quem ajudou de alguma forma. Eu me sinto muito honrado de ter trabalhado com ela e ela ser do jeito que ela é. Mas antes disso tem um caso engraçado que eu estava gravando eu estava fazendo direção artística do projeto do aniversário de 80 anos do Cristo Redentor. Eu era diretor artístico junto com Adriano De Martini, meu parceiro, né, nessa empreitada também. E aí nós estávamos ensaiando no mesmo lugar que a Ivete estava gravando uma série para a TV Globo, acho que As Cariocas, que ela era uma das atrizes de um dos casos, de um dos episódios e tal. E aí ela soube através do motorista, que era um motorista que sempre trabalhava com ela, que servia à Universal, e ela gostava dele e passava a contratá-lo quando eu estava aqui fazendo trabalho, porque já conhecia. E ele chegou para mim: ó, a Ivete sabe que vocês dois estão aqui, ela quer falar com vocês. Falei: pô, não vou lá, né, cara? A mulher tá fazendo outro trabalho, não vou atrapalhar e tal. Mas ele insistiu, ela falou: ela vai ficar chateada se você não for. Ok, fomos eu e Adriano. Entramos. Quando encontramos a Ivete, eu espero que ela estivesse vestindo alguma coisa por baixo, mas na verdade ela estava só com um roupão, maquiada
e no refeitório. Aí ela encontrou a gente, a mesma coisa, correu atrás da gente, beijou, abraçou, não sei o quê. A maquiadora ficou fula da vida porque estragou a maquiagem, teve que fazer retocar a maquiagem, mas ela não deixou de cumprimentar eu e a Adriano. Adriano tem um passado mais ligado ao marketing com ela, trabalhou muito tempo no marketing, e eu na parte artística. Ela não esquece, isso se chama Ivete Sangalo, e eu acho que é por isso que ela faz tanto sucesso.